A situação na fronteira norte entre Brasil e Venezuela ganhou força nos últimos dias. Desde 2023, quando o exército venezuelano tentou entrar no Brasil a fim de invadir a Guiana e foi barrado por isso, as tensões vêm aumentando. Isso deu margem para comentários dos mais diversos tipos, mas uma coisa tem deixado muita gente preocupada. Será que Maduro está preparando seu exército para uma possível invasão no território brasileiro? A amizade entre os dois presidentes estaria abalada? A Venezuela ordenou o fechamento da fronteira com o Brasil em Pacaraima, em Roraima, na manhã desta quarta-feira, dia 22, para realizar os exercícios militares programados na Operação Escudo Bolivariano 2025. O governo de Nicolás Maduro informou ao Itamaraty que a decisão foi tomada como uma medida de segurança, mas não havia comunicado nada formalmente ao governo brasileiro. Com isso, o trânsito de pedestres e veículos foi temporariamente suspenso. Essa é a segunda vez que a fronteira entre os dois países é fechada pelas autoridades venezuelanas. A primeira foi em 10 de janeiro, no dia da posse de Maduro, para mais um mandato, digamos, suspeito, com a passagem sendo reaberta 3 dias depois. Segundo informações do governo venezuelano, a fronteira deveria ser reaberta nesta quinta, dia 23, o que realmente aconteceu. Enquanto o bloqueio durava, o Itamaraty emitiu um comunicado recomendando que os brasileiros evitassem atravessar para o território venezuelano, destacando a importância de aguardar a normalização da situação. A Companhia Independente de Polícia Militar de Fronteira informou que tem monitorado constantemente a região. Os exercícios militares na divisa envolvem as Forças Armadas da Venezuela, equipes de segurança civil e as unidades de reação rápida, ou URRA, responsáveis por proteger infraestruturas estratégicas e reforçar a segurança em áreas urbanas e fronteiriças. No local, cones foram posicionados para bloquear a passagem, e imagens divulgadas online mostram viaturas venezuelanas presentes em território brasileiro. Mas será que isso acaba por aqui? Como uma força de prevenção, as Forças Armadas do Brasil enviaram parte de sua tropa à fronteira para realizar uma série de exercícios militares. Isso, na verdade, é um recado ao ditador venezuelano, como que dizendo: ei, você não está no seu terreiro e não vamos corroborar com seus planos de invadir outro país usando o nosso. Maduro não tem gostado nada disso. Apesar de já ter liberado a fronteira, isso não quer dizer que foi uma mensagem de respeito ao Brasil. Você confiaria em um ditador? Eu acho que não. E é assim que o governo brasileiro tem agido, isto é, de forma desconfiada e sempre com o pé atrás. Mas há um problema a ser resolvido pelo Brasil, e é um problema nosso. Veja por quê. O objetivo principal desse exercício militar é, primeiro, avaliar uma falha ocorrida em 2023, durante a primeira interceptação do exército de Maduro. Em dezembro daquele ano, o exército brasileiro enfrentou sérias dificuldades ao enviar os 28 blindados para a fronteira com a Venezuela. O fato é que os nossos tanques demoraram mais tempo do que o estimado, o que representa uma falha na diligência, mostrando que o exército não estaria pronto o suficiente para um combate urgente. Há um ditado militar que afirma que não adianta ter armas se elas não chegam ao local do conflito no momento adequado. Portanto, esse exercício está servindo para avaliar a logística brasileira e a capacidade de sua frota de blindados. Assim, os soldados estão observando as estradas que dão acesso a Roraima, conhecendo e analisando as que estão em melhores condições e conferindo ao mesmo tempo a velocidade de deslocamento dos veículos de combate. Na verdade, isso é apenas um anúncio oficial, porque o que o Exército está mesmo fazendo lá não é apenas um exercício, mas sim protegendo o que é nosso. E se for necessário, a força será usada. Em outras palavras, o governo brasileiro não está mais confiante nas ações de Maduro. E por isso, segundo algumas informações que vêm de Roraima, não só veículos terrestres estão sendo enviados, como também caças da aeronáutica.
Será fake news ou realmente estamos nos preparando para algo maior? De qualquer forma, o número de militares brasileiros na região de Pocaraima não é pouco. As ruas da cidade estão praticamente tomadas por soldados. Alguns noticiários dão conta que cerca de 20 militares venezuelanos chegaram a transgredir a fronteira com o Brasil e agora as autoridades estão analisando se isso se tratou de uma provocação ou se a violação da fronteira foi acidental. De acordo com as regras e acordos, quando qualquer país que faz fronteira com o Brasil quiser realizar um exercício militar próximo à fronteira, ainda mais em larga escala, deve comunicar ao Itamaraty com meses de antecedência, além de informar a área que irão realizar os exercícios, a fim de evitar confrontos acidentais, pânico e notícias falsas que, nesse caso, podem resultar em um conflito muito sério. Por parte da Venezuela, a manobra militar, que contou com a participação de 150 mil soldados em todo o território venezuelano, foi parte da Operação Escudo Bolivariano 2025. No domingo, Nicolás Maduro havia anunciado que os exercícios seriam realizados ao longo da semana com o objetivo de proteger a ordem interna. No entanto, o governo brasileiro não foi informado oficialmente sobre as operações militares nem sobre o fechamento temporário da fronteira. No final de 2023, Nicolás Maduro promoveu um referendo com a intenção de anexar cerca de 70% do território da Guiana, o que poderia implicar em uma possível incursão pelo território brasileiro para alcançar esse objetivo. As forças brasileiras foram então colocadas em estado de alerta na região de fronteira, mas não houve movimentação para posições de combate e nem foram registrados confrontos ou tensões diretas entre os dois países. Em um episódio ocorrido em 2023, quando a Venezuela se propôs a fazer parte do BRICS, foi o próprio presidente Lula quem sinalizou que não era a hora certa, devido a Maduro já ter pronunciado que queria invadir a Guiana. Apesar das aparências que a diplomacia exige, isso certamente deixou Nicolás Maduro com a pulga atrás da orelha. Ele parece não ter gostado muito da interferência de Lula e até deu sinais que poderia pedir bênçãos ao tio Sam, isto é, aos Estados Unidos. Além do descontentamento explícito, Nicolás Maduro criticou o Itamaraty, afirmando que o ministério sempre conspirou contra a Venezuela e que a decisão representou uma punhalada nas costas. Maduro também disse que o Itamaraty mantém vínculos estreitos com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Em resposta, o assessor especial da presidência brasileira, Celso Amorim, considerou a reação venezuelana totalmente desproporcional e reconheceu um mal-estar nas relações bilaterais. Amorim explicou que o veto ocorreu porque o Brasil acredita que, no momento, a Venezuela não contribui para o melhor funcionamento do BRICS. Além disso, Amorim mencionou que a confiança entre os dois países foi abalada após Maduro não cumprir a promessa de divulgar as atas oficiais dos resultados eleitorais, o que contribuiu para a decisão brasileira de vetar a entrada da Venezuela no bloco. Por razões pessoais, Maduro evitou criticar diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concentrando suas críticas no Itamaraty e em seus funcionários. Então, será que esse conflito poderá vir à luz? Ou a amizade entre os presidentes prevalecerá? Diz aí nos comentários e até o próximo.